Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Agradeço ao Pai pela oportunidade de ter meditado na palavra dele, ter deixado o Senhor falar comigo. E hoje eu quero compartilhar com vocês também o que Deus falou comigo. E a gente tem percebido que no mundo as pessoas têm sido enganadas, subestimando o mal, subestimando a influência que o mal tem na vida das pessoas. Então, a primeira atitude do mal é querer que você pense que o que está fazendo não vai gerar consequências para você. Se o que você está fazendo é algo que é reprovado diante de Deus. Então, o mal colocou na mente dos seres humanos que eles podem fazer tudo que lhe dá na cabeça. E colocou na mente do ser humano que a gente não precisa de ordem, de regras, que o valor moral é relativo. O mal ele começa, não é com tridente e chifre personificado, não. Ele vem de uma maneira sorrateira, né? Tirando o que a gente tem mais valor, que é o amor, primeiramente a Deus e ao próximo. Pois chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual o maior de todos os mandamentos? Amarás, pois, teu Deus de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o mal, ele tem colocado nas pessoas e as pessoas têm subestimado o mal em as pessoas pensar que todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. Deus só quer ver o coração. Então, isso tem gerado na humanidade uma banalização de tudo que é bom, de tudo que é maravilhoso, de tudo que nos traz segurança, de tudo que nos traz paz. Quando você relativiza o que é certo a fazer, o mal está ali. Ele começa a tomar força na tua mente. Então, o que a gente tem percebido que tanto na área pessoal, nas famílias, na política, o mal vem atuando quando a pessoa subestima a existência dele. O reino das trevas. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que ele quer dizer com isso, Adriana? Quer dizer que nossa luta não é contra o outro, e sim contra as potestades, principados e hostes do mal. É toda a influência do mal que nós temos realmente que ter consciência, e essa consciência a gente colocar a armadura certa para poder lutar. Creio que todo aquele que entende que existe um reino espiritual, que existe o mal, mas existe o bem, e que o bem sempre vai prevalecer, que é o próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus, tem interesse de entender como as coisas procedem no reino espiritual. Então, o Espírito Santo nos revela através da palavra que há um princípio espiritual e universal que muitas vezes a pessoa tem desdenhado, né? E pensa que vive num mundo
totalmente, Deus não está nem aí para o que ela faz ou deixa de fazer. Ela não está nem aí com relação a Deus, nem está nem aí com relação ao mal. Hoje, o texto áureo da palavra de Deus, vou dar outras referências, fica lá no Salmo 33, versículo 12, que diz o seguinte, a palavra de Deus: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Que palavra forte, né? Que palavra forte. Quando uma nação substitui Deus pela idolatria e esquece que o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus falou ali: eu sou a verdade. Então, a idolatria gera nas pessoas ideologias fantasiosas, a ponto da pessoa perder a sua própria identidade, não saber se nasceu macho ou fêmea. Então, o mal mexe, né, com a sua identidade. Lá em Gênesis 1:26 diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, Deus colocou todos nós, homens e mulheres, no topo de reinantes, de pessoas que governam aqui no mundo, governam a sua própria vida. E quando ele mexe na identidade de um jovem, de uma criança, ele está quebrando toda a estrutura psicológica daquela pessoa. Então, o prazer e o poder têm enganado muito. O dinheiro, porque você está substituindo a verdade por mentiras, por ideologias, por achismos. E coloca a sua vontade ali para não assumir sua responsabilidade. Então, esse é um dos malefícios que o mal quer implantar na mente das pessoas. O segundo malefício, também de igual importância, é quando o homem ele se perde na imoralidade. Como muitos aí diz, né? Que a gente sabe que isso não é de agora, gente. É dos tempos de César Augusto, lá no tempo de Roma, que havia a homossexualidade, não é? Mas temos o celibato. Quem tem desejo pelo sexo igual, né? Que é um comportamento, falo isso baseado nos estudos de várias pessoas que nascemos homem e mulher, identidade biológica, né? Macho e fêmeas. Temos o celibato, pois a nossa luta, a própria Bíblia diz assim, quem quiser, né? Jesus disse, quem quiser me servir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, sempre existiu imoralidade, mas hoje se coloca a imoralidade como certo. Influenciar crianças. Então, a gente percebe que o ser humano tem se perdido nisso. Então, a segunda coisa que o mal atua de uma forma muito contundente é a imoralidade. Você não cuidar do seu próprio corpo, pois o nosso corpo
cada órgão dele tem um objetivo específico. E usá-lo de forma diferente é uma imoralidade para com o nosso Deus. Outra coisa, terceira, é a sabedoria é trocada pela loucura. Hoje em dia, o que você mais vê é o certo ter tido como errado e o errado como certo. Você vê a injustiça em parar por tudo. Você vê que pessoas que na área política, nas famílias, pais orientando seus filhos de uma maneira contrária ao que Deus estabeleceu. Pois, gente, eu creio nas Sagradas Escrituras, tá? Falo aqui no que creio. Então, você vê pais apoiando atitudes errôneas de filhos, não tem impulso forte. Você vê a injustiça imperando, algo que é tão bom como a política. Há uma potestade, há um principado que colocou na cabeça do brasileiro que política não presta, que todo político é ladrão, que a política a pessoa só entra para roubar, mas é o sistema que foi implantado pelos homens que faz isso acontecer. Porque através da política você pode fazer muito bem ao próximo, fazer muitas políticas públicas, investir. Então, o problema não está na política, está no ser humano que se contaminou com a imoralidade, com a injustiça, quando ele ignorou Deus, quando ele trocou a sabedoria de Deus pela loucura. O que você quer dizer isso, Adriana? Você quer dizer com isso, loucura? Loucura é quando você ignora que existe uma batalha espiritual e que o reino do mal te influencia. Existe a nossa natureza humana que é caída, que só Jesus Cristo restabelece, mas existe também a influência do mal que quer cada vez te afastar de Deus. Não quer que você leia as Sagradas Escrituras, não quer que você ore, não quer que você jejue, não quer que você vigie no que você fala, no que você vê, no que você sente. Faça da sua vida o que você quiser. Isso é algo satânico. Isso não vem de Deus. Isso vem do adversário das nossas vidas. Quando você ignora isso, você está ignorando que existe um reino que quer pegar a tua alma e levar lá para o inferno. Porque esse reino já está julgado. O diabo não é adversário de Deus. Ninguém pode ser adversário de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso adversário. Então, quando você ignora isso, você está colocando uma venda nos seus olhos e você está fechando o seu entendimento para o que é certo. Porque a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo que tem nas Sagradas Escrituras se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir ao longo da história. Então, falo isso porque vejo reportagens de geólogos, vejo reportagens de homens, de mulheres, conhecedores das Escrituras, e a gente vê que cada palavra das Escrituras tem o seu peso em ouro, porque se cumpre, é palavra de Deus. E nós não podemos ignorar isso. Adriana, como é que a gente se previne contra o mal? Fazendo aliança com Deus, aceitando Cristo como teu Senhor e Salvador.
rejeitando todo o mal, buscando conhecer numa casa de oração. Escolhe uma casa de oração que tenha como regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. Não como as pessoas querem crer, mas como Deus nos ensina a crer. Porque as coisas não é assim não, gente. Tem administração no céu. E quem administra é o Deus Todo-Poderoso. Não é conforme cada um pensa. Não. É conforme Deus quer e estabelece. Porque Ele é Deus. Tá? Ele é Deus. Então, quando a gente ignora esse reino das trevas, a gente não se reveste com a armadura de Deus. Efésios 6. Revestível de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçado com os sapatos do Evangelho da paz. Entenda, Deus tem algo excelente para a tua vida. Medita na sua santa palavra. Entra no teu quarto, faz uma aliança com Deus. Deus, eu rejeito todo mal. Deus, blinde minha mente. Senhor, me ensina a te conhecer. Deus é fiel e justo para te dar uma renovação de vida, de paz, de contentamento, que só isso, só o próprio Deus preenche o vazio da tua alma. Vamos orar? Senhor, gratidão, gratidão pela tua palavra que é poderosa. Senhor, eu poderia ficar aqui a tarde toda, Senhor, mas como tudo no teu reino tem ordem, eu já me dou por satisfeita, Senhor, por tudo que tu já falaste esta tarde. Gratidão pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio de compartilhar a tua palavra. Senhor, só o teu Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Por isso, Senhor, faz isso, Senhor, com essas pessoas. Que elas possam entender, Senhor, que há um reino das trevas que quer tirar elas do caminho da eternidade que leva à paz e à felicidade plena. Ó Deus, que essas pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É isso que eu desejo, é isso que eu oro. Sabendo, Senhor, que maior o que está em nós do que o que está no mundo, já te agradeço pela resposta dessa oração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.